O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Eu sou a Sara Oliveira, advogada tributarista no Matos Filho e integrante do GEPT. Eu e minha colega Manuela Dalpós, que também é advogada tributarista do Matos Filho e integrante do GEPT, debateremos hoje com especialistas de destaques no tema aspectos relevantes das novas medidas fiscais anunciadas pelo novo governo, em especial a medida provisória 1.159 e 1.160 e a portaria conjunta RFB-PGFN 1 de 2023. Esse tema está super fresquinho, está envolvendo discussões com a OAB, com a STF, Congresso Nacional, com essa recente transição de governo, que se mostrou bastante ativa em relação às pautas tributárias, que trouxe logo no início do ano, né, pacote de medidas de recuperação fiscal, acabou criando esse terreno fértil para diversas reflexões e discussões fiscais, que a gente vai debater bastante aqui hoje. Por isso que é tão importante a gente estar debatendo esse tema hoje com atores diretos desse processo de construção de um possível sistema tributário, que ao mesmo tempo atenda às necessidades do que chamamos do Estado fiscal, né, que seja capaz de financiar os gastos públicos, mas que também seja eficiente e racional, de modo a não viabilizar o crescimento econômico e que permita o avanço e o crescimento do país. Boa tarde a todos, eu sou a Manuela, também sou advogada tributarista do Matos Filho. É um prazer mediar esse painel junto com a Sara, que tratará de temas tão importantes, relevantes e atuais no cenário tributário do país. Bom, nós gostaríamos de iniciar agradecendo, em primeiro lugar, a audiência de todos que nos assistem, que estão conosco nessa tarde de quinta-feira, ao apoio institucional de todas as entidades que viabilizaram a realização deste evento, a nossa equipe técnica na pessoa do Will, que nos dá todo o suporte e torna possível a realização e a transmissão do evento, e, claro, a todos os palestrantes, todos os especialistas de ponta e personagens centrais no cenário jurídico nacional. A presença de cada um de vocês engrandece o nosso evento e nos deixa muito honrados pela oportunidade. Passando à apresentação dos palestrantes, hoje nós contaremos com a presença da doutora Annelise Lenzi, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e mestre em Política Pública, do doutor Wesley Rocha, presidente da Anconcarf, conselheiro titular da segunda sessão do CARF, doutora Ana Paula Luiz, sócia do Matos Filho e mestre em Direito Tributário, e doutor Tiago Conde, sócio do Sacha Calmon e Isabel Derzi Advogados e mestre em Direito Público. Dando início, então, às exposições, passo a palavra para a doutora Annelise. Boa tarde a todos e a todas que nos escutam. É uma grande honra para mim fazer parte desse debate, discutir, então, a alto nível, medidas importantes que foram anunciadas agora no início do ano e que fazem parte de várias medidas que o governo pretende adotar e discutir e debater com a comunidade jurídica e com a comunidade em geral sobre o nosso sistema tributário de uma forma geral e sobre principalmente contencioso tributário também. Eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui, o intermédio que a minha amiga e colega Núbia Castilhos fez nessa aproximação e que o meu nome chegasse, então, aqui para debater esses assuntos. Eu fico feliz de poder participar e de contar com o apoio de mulheres que eu admiro e de colegas que são importantes nessa caminhada.
Tentar me ater ao tempo aqui, são dois assuntos absolutamente intrigantes. Um deles, a MP 1159, diz respeito à tributação em si e à cadeia de tributação e de créditos, principalmente do PIS e COFINS, mas também com toda a relação com o ICMS e toda essa lógica que muitas vezes é muito complexa, é complexa do ponto de vista do direito, mas também é complexa do ponto de vista operacional, de como que esses tributos federais, estaduais, como que eles conversam entre si e como que um incorpora ou não a base de cálculo do outro e como isso conversa com a cadeia de crédito desses, principalmente das contribuições nesse caso. E o segundo assunto, a MP 1160, que é uma MP que olha para o contencioso administrativo tributário, é um contencioso grandioso do ponto de vista dos valores envolvidos, da quantidade de processo envolvida, do quão caro é para o Brasil ter um contencioso tributário, seja administrativo, seja judicial, de quase 3 trilhões de reais, como que isso é um dinheiro parado, né, na essência dessa expressão, assim, ele integra, então, do ponto de vista do orçamento da União, um ativo a receber, que tem baixas perspectivas de ser recebido, do ponto de vista das empresas, ele impacta na concessão de garantias, ele impacta nos balanços das empresas, então, a MP 1160 tem toda essa lógica de olhar para o contencioso administrativo, de uma forma ampla e tentar soluções. Então, começando pela MP 1159, a MP 1159 ela é fruto do chamado tema do século, né, da tese do século, que é o tema 69, que foi decidido lá pelo Supremo Tribunal Federal e que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, qual foi a lógica por trás, a rácio por trás da MP 1159? Se, por um lado, você tem, então, que o valor do ICMS, aquele valor que é destacado na nota fiscal, se ele não está sujeito ao pagamento dessas contribuições, se ele não entra mais na base de cálculo, a nossa primeira impressão é o seguinte: ela não deveria dar direito ao crédito que é natural na cadeia da contribuição. É decorrente, então, da decisão do Supremo Tribunal Federal e que esse valor, o valor do ICMS, ele não integra o preço ou o valor do produto. Então, nos termos dessa MP, da MP 1159, se há, na apuração dos créditos do PIS e da COFINS, se o valor da nota ele é destacado, o valor do ICMS da nota ele é destacado, então a gente entende, a Fazenda Nacional entende, que também não deveria ser aproveitado no momento do creditamento, para que isso não gere, então, um acúmulo de créditos a receber do contribuinte. Eu acho importante falar que a gente sabe eu tenho ouvido, e principalmente para me preparar para essa nossa conversa, sobre opiniões, obviamente, opiniões contrárias a essa tese, a essa regra, mas acho que o debate é importante para que a regra seja amadurecida, inclusive porque estamos em fase tanto da 1159 quanto da 1160, de debate democrático no parlamento. Então, acho importante que as teses que sejam, às vezes, do ponto de vista operacional ou do ponto de vista da própria tese do direito, se ela tem um contraponto, que esse contraponto seja feito e seja debatido em momentos como esse, para que a gente possa aperfeiçoar a sistemática, tanto de tributação quanto do creditamento, e esse exemplo é um exemplo muito caro para a Fazenda Nacional. A gente lutou bastante, discutiu bastante e levou o litígio no tema 69, por exemplo, a um debate de altíssimo nível para entender como aquilo ia repercutir, inclusive para além do mundo jurídico,
no mundo econômico, impactos financeiros e econômicos. Depois discutimos bastante a modulação dos efeitos do tema 69, todo esse aproveitamento de créditos e a compensação, e como é que os contribuintes, então, estão se beneficiando do tema 69, e esse é um ponto que surge dentro dessa lógica de olhar a estrutura do PIS e da COFINS de uma forma ampla e estruturante. Por isso, a rácio da 1159. No que se refere à MP 1160, o debate tem sido, inclusive, mais acalorado, né? Ele parte a 1160 revoga, então, o artigo 19E da lei 10.522, que garantia um voto chamado voto de qualidade. O sistema do voto de qualidade, ele existe há muitos anos, ele existe pelo menos desde 2009, e ele está lá no artigo 25, parágrafo 9º do 10.235, decreto, que é o nosso decreto do contencioso. A Lei 13.988, que é a nossa lei de transação, principalmente, ela foi também alterada pela Lei 1160 para a inclusão do artigo 27B, para prever um contencioso de baixa complexidade, aquele contencioso cujo valor de lançamentos fosse inferior a 1.000 salários mínimos, e o julgamento, então, seria em duas instâncias, mas em última instância dentro de um órgão colegiado da DJ. Então, são dois assuntos dentro dessa MP 1160. Um é o chamado voto de qualidade, toda essa discussão em cima dele, e o segundo é esse contencioso de baixa complexidade. Ambos os assuntos, eles têm por trás deles a discussão do contencioso e do modelo de contencioso administrativo tributário no Brasil, que é focado muito no CARF. Então, a gente tem, em grandes números, o CARF, até o final do ano passado, tinha um estoque em torno de 90 mil processos. E em estoque em valor, mais de 1 trilhão de reais em discussão, em contencioso, como eu disse, e aqui contencioso de pequenas empresas, alguns de pessoas físicas, de grandes conglomerados. Então, é um valor relevante para a economia do país, esse valor parado ali dentro desse sistema de contencioso. É importante dizer que nas DRJs, por exemplo, que são as delegacias da Receita Federal de julgamento, existem hoje uma estatística de 25% dos casos julgados favoravelmente ao contribuinte, só na primeira instância. Esse percentual chega a quase a 50% quando fala de pessoa física, de lançamentos eletrônicos de pessoa física, por exemplo, da malha do imposto de renda pessoa física. E no CARF, há historicamente o julgamento que totaliza quase 40% dos julgados também a favor do contribuinte. Esses números todos me trazem dois grandes temas à cabeça. Um, assim, a lógica de como funciona a administração tributária desde o momento do seu lançamento até os julgamentos do contencioso e depois a defesa da fazenda em juízo, o quanto nós temos dentro da administração tributária um dever de casa para fazer, de harmonização de entendimentos, de padronização, de agilidade desse trabalho todo. E, por outro lado, esses números revelam um contencioso que lida com grandes números, com grandes valores, com números de processo, mas que também, por outro lado, é formado por julgadores num modelo paritário, que é singular no mundo, mas um modelo paritário que foi escolhido pela legislação brasileira, de julgadores que estão ali na mesma posição e que, portanto, se posicionam com autonomia, mas também com expertise, com conhecimento, com um background para julgar casos, para olhar para aqueles casos de um patamar independente e imparcial.
é preciso dizer que o voto de qualidade ele é utilizado na minoria dos casos, dentro das turmas do CARF ou do Conselho da Câmara Superior. E não é novidade para vocês, e a PGFN já tem falado bastante sobre isso, eu tenho certeza que vocês conhecem o Moisés, que é o procurador da Fazenda, que atua no CARF, né, que coordena a nossa atuação no CARF. O Moisés defende isso, tanto na academia quanto publicamente. A inclusão do 19E na lógica de que o voto de qualidade, naquela lógica de que naquela lógica quase que como uma comparação ou uma equiparação com o direito penal, assim, de que o indúbio pró-réu, e nesse caso, assim, indúbio pró-contribuinte, deturpa, na nossa visão, o sistema do contencioso tributário de uma forma geral, distorce esse sistema que é um sistema que interessa, em última análise, a sociedade como um todo. A sociedade como um todo precisa de um sistema tributário, desde a sua tributação até a sua administração, a cobrança e o contencioso, aqui nessas diversas formas, precisa de um sistema que seja legítimo, que seja rígido e que não tenha presunções para um lado ou para o outro. É um sistema que precisa olhar e dizer: o interessante é que o auto de infração ele seja o mais correto, o mais legal, o mais justo possível, porque isso faz desse sistema todo um processo justo e, no final, um julgamento justo. E em 2020, então, só para retomar, houve a inclusão do 19E como medida de redução de litigiosidade. Essa foi uma das justificativas em 2020 da inclusão do 19E, e a gente percebeu na prática que isso não aconteceu. Que, na verdade, a possibilidade de um voto de qualidade presumidamente pró-contribuinte marcava, de alguma forma, algumas teses e abria aos contribuintes, principalmente a contribuintes que têm um poder financeiro e aquisitivo e um poder econômico grande, abria a possibilidade desses contribuintes insistirem no litígio ou iniciarem um litígio querendo um resultado final lá no CARF. Tanto que a gente vê isso, e isso é representado em números, que você tem um aumento grande do estoque de créditos no CARF. Eu sei e eu conheço as grandes discussões, a gente teve a pandemia, então, durante um tempo, os grandes casos não foram submetidos a julgamento, a gente tem toda uma reformulação agora dos conselheiros, um equilíbrio das turmas, e esses julgamentos agora desse ano já, os julgamentos da semana passada foram muito reveladores nesse sentido, para mostrar, olha, o equilíbrio dessa turma de julgadores paritários, de julgadores experientes, de julgadores comprometidos com o bem do contencioso administrativo tributário, se mostra assim perfeito, se mostra num equilíbrio. Então, no entender da Fazenda Nacional, e já encerrando, eu teria muito mais coisas para falar, mas enfim, já encerrando e fico aqui disponível, dizer que o interesse da Fazenda Nacional, o interesse do Ministério da Fazenda e da PGFN é debater de forma ampla e aberta esse assunto que para a gente é muito caro, para a administração tributária é muito cara. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Muito obrigada, doutora Annelise, pelas considerações, pela exposição do tema. Acredito que foi uma ótima introdução do nosso painel. Essa discussão, com certeza, ainda vai nos render alguns comentários, algumas considerações. Então, para darmos continuidade, gostaria de passar a palavra para o doutor Wesley Rocha. Doutor Wesley, o senhor ainda está no mudo.
Puxa, eu já tinha cumprimentado todo mundo aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Annelise, cumprimentando a sua excelente explanação inicial, doutor Tiago Conde, doutora Sara, a UGEPT, a doutora Ana Lupe, doutora Manuela, e em especial agradecer o convite do Dr. Alberto, do doutor Thomas, que se empenharam em fazer um evento para dar uma oportunidade, por exemplo, para que nós pudéssemos conversar. Eu acho que eu fui escolhida a ficar no meio aqui, porque não por acaso, né, nós atuamos lá como conselheiro do CARF, e hoje também falamos aqui pela presidência da CONCARF, e eu tenho dito que estão nos convidando para falar, será que vamos falar? De que maneira nós vamos falar? Eu disse, não, é uma excelente oportunidade para que nós possamos, até nos ambientes acadêmicos, nos ambientes na área profissional, expor também um pouco desse lado, né, do julgador administrativo, né, como ele está tendo a visão de tudo que está acontecendo, né, de uma maneira bem imparcial mesmo, doutora Annelise e doutor Tiago. A gente quer trazer, assim, as experiências, e a gente entende, né, eu, por exemplo, aí na minha seara bem pessoal, de atuação profissional, eu entendo completamente quando nós temos, por exemplo, um governo novo, ou uma administração nova, né, as inovações, as sugestões, as ideias que vêm para buscar melhorar aquela estrutura, tanto da arrecadação quanto de custos. Então fica, né, temos muitos custos, onde vamos buscar receita, e vence toda aquela mágica, piruetas administrativas tributárias para poder fechar a conta no final do mês. E essa eu entendo que é o principal objetivo hoje do governo nesse ambiente, né? Então, é salutar todas as iniciativas das administrações, e a gente cumprimenta, né? Porque não é tão simples, dentro do atual cenário, buscar espaço fiscal para poder fechar essa conta, né? E aí, nessa posição de voto de qualidade, nós, enquanto julgadores, a gente sempre reforça, né? Quem tem que decidir é o governo, é o Congresso, né, a sociedade, né? Os julgadores têm a regra do jogo para ser aplicada. Então, assim, eu, enquanto julgador, eu, obviamente, não tenho que tomar posição pelo sim ou pelo não, porque senão estaríamos contaminando também essa posição de julgador imparcial. O que vocês nos derem, nós vamos julgar, né? E essa é uma oportunidade que a gente encontra de expor um pouquinho desse julgamento num rico tribunal de debates, ampla defesa e contraditório, né? São 15 minutos de sustentação oral, o doutor Tiago Conde diversas vezes já esteve lá, outros procuradores da Fazenda também, e nós encontramos hoje, neste tribunal, algo único, difícil encontrar em outros tribunais, que julga pelo menos 3 dias seguidos, de manhã à tarde, e muitas vezes ingressa até à noite, né, ouvindo as partes interessadas, que é a Fazenda e os contribuintes, e as suas argumentações, analisar as provas, né, e isso é que torna o tribunal algo diferenciado, porque todos sabem, em outros tribunais, muitas vezes não tem todos esses debates que são produzidos, que inclusive, muitas vezes não chega na seara, ainda não está, na verdade, não está ainda na seara judicial, e passa nesse CARF, nessa questão inaugural. E, de outro modo, atendendo, obviamente, a legitimidade dos dois lados que estão litigando e também, hoje, disputando uma regra, né, do voto de qualidade ou não, a ser aplicado. E os dois lados, do meu ponto de vista, possuem suas argumentações de legitimidade. Por exemplo, a Fazenda, obviamente, também não poderia ficar cerceada, né, no limitador do CARF, sem apreciação do Poder Judiciário, de uma matéria, por exemplo, que dá por empate pelo voto de qualidade e não vai para o Poder Judiciário, né? De fato, ela tem as suas razões. Do outro lado, nós temos o contribuinte que, muitas vezes, chega ao empate e de forma a solicitar ali a apreciação tanto das provas ou do próprio direito, entende que não foi verificado ou depurado daquela maneira que o direito lhe socorreria, e aí ele acaba indo até para o Poder Judiciário para discutir essas questões.
Então, doutora Anelisa, eu entendo realmente que existe uma situação a ser resolvida, né? E chegamos nessa ebulição, digamos assim, ebulição do processo administrativo fiscal, e estamos agora tendo uma grande oportunidade de depurar isso de uma maneira a aplicar as questões técnicas. Eu acredito que as argumentações, as narrativas, muitas vezes construídas até de forma injusta, daqueles jogadores que estão aplicando as técnicas jurídicas, tributárias, muitas vezes não são salutar para o resultado final do processo, porque, obviamente, coloca uma pressão muito grande neste tribunal. Não adianta dizermos que não tem, vamos julgar sempre com a mais corajosa vontade possível e imparcialidade, mas muitas vezes estamos sendo vistos até como sempre, né, dependendo do lado que está sendo colocado, nesta paridade, sempre, eu estou falando a palavra sempre, a votar para determinada parte, seja contribuinte ou fazenda. Mas, na verdade, isso que enriquece essa questão singular falada pela doutora Anelisa, no meu ponto de vista, a instrumentalização do Estado Democrático de Direito por meio do processo tributário, que forma, pela paridade, uma composição a legitimar ainda mais as decisões do tribunal. E muito tem se dito, às vezes, em justiça fiscal, feita no CARF. Eu tenho, assim, aí uma posição pessoal, até mais na seara interpretativa acadêmica, um pouquinho de dificuldade de entender que o CARF faz uma justiça fiscal. Na verdade, a justiça faz. O governo faz, implementa medidas para fazer justiça fiscal, o Congresso o faz. Nós, do CARF, no meu ponto de vista, essa é uma opinião pessoal minha, sem medo de dar, porque é extremamente conceitual, no sentido de interpretativo, nós aplicamos a lei. Não nos é permitido fazer justiça. Não posso pegar um dispositivo de uma norma no regimento do CARF, na lei do processo administrativo fiscal, e dizer, olha, essa lei aqui está injusta com o contribuinte, ele levou 3 intimações e acabou tendo uma multa majorada ali, ele disse que estava doente, então eu vou aplicar aqui e não vou majorar essa multa. Não é possível aos conselheiros, julgadores administrativos realizar isso. Então vai deixar para a seara judicial, vai dizer, olha, levou 3 multas, eu estou querendo explicar porque aconteceu determinada situação, está injusto. Aí, quando, né, o julgador da esfera judicial fizer a sua avaliação, ele tem a sua liberdade conforme as regras jurídicas, né, aplicadas ao caso. Então, é importante alguns esclarecimentos, porque nós temos súmula do CARF que nos impede de avaliar a inconstitucionalidade de lei, né, entre outras questões. Eu vejo que nós temos que depurar essas questões, porque é muito importante no resultado final dos processos, o formato que é colocado. Eu acho que a reforma tributária também está aí, né, e a gente pergunta de quem é a culpa disso tudo, do que está acontecendo, né? São dos conselheiros, dos contribuintes, da Fazenda, né, porque me parece que o estoque de 2019, aí, são dados do CARF, estava em 600 bi para 700, veio a pandemia, na pandemia ficamos 2 a 3 meses sem julgar e retomamos em estrutura remota, online, e começou com 1 milhão, 1,5 milhão, limite alçado para ser indicado nas primeiras pautas, depois subiu para 2,5 milhões, depois subindo até chegar a 36 milhões, parou ali. Obviamente vai dar um impacto no aumento do acréscimo do estoque do CARF, que chegou em 2022, né, dezembro de 2022, a 1 trilhão. Depois nós tivemos até umas paralisações de 9 meses. Acontece. Então, não olhar para essas situações também nos deixa um pouco com uma visão de que, olha, está faltando alguns elementos nessa construção, porque é importante
que também se tenha esse resultado final que atenda ao interesse do crédito público. E eu trabalhei com estados durante 4 anos, municípios 7 anos, estou julgando também na esfera do governo federal agora, pelo CARF, já vou fazer 6 anos, só tenho essa carinha de novo, mas já estou ficando um pouquinho mais à conta. E eu entendo, talvez, essa diferenciação de quem atua só na iniciativa privada, no interesse do crédito público. Né? E eu tenho uma tendência a buscar essa preservação do interesse do crédito público, por todas as experiências que eu tive. E nós sabemos que essas questões, elas são muito sensíveis também, porque de um lado, há aquela intenção, como eu disse no início, né, da administração ou da fazenda, buscar sempre um espaço fiscal que possa ser adequado, evitando também as questões de planejamento tributário abusivo, ilícitos, que tem que estar sempre atento a isso, e hoje cada vez mais nós observamos inovações nessas questões, e do outro lado tem o contribuinte que dá o contrabalanço no sentido de, olha, talvez está um pouco exagerado essas questões. Por exemplo, vamos citar aqui uma iniciativa dos municípios, lá em 2010, que eu participava lá na questão do cadastro Serasa-SPC, negativação do crédito do contribuinte. Começou pelos municípios, e fomos nós que lançamos lá atrás. E aí, hoje, tem a questão do protesto extrajudicial, né, que foi inserido na norma. E, em 2014, tem 3 minutos, então, vou tentar correr aqui, porque eu acho que, logo na sequência, foi permitido na lei federal que a própria União fizesse os protestos extrajudiciais, e ajuda, obviamente, na arrecadação, porque você restringe o crédito do contribuinte da mesma maneira que um crédito particular, né, a questão na seara de um financiamento. Então, colabora essas medidas para a arrecadação e para a busca, obviamente, do cumprimento da obrigação tributária, tanto principal quanto acessória. Também diminuir a litigiosidade. Mas a gente entende eu entendo nesse sentido, que está faltando um pouquinho mais de diálogo entre o contribuinte e a fazenda. Nós estamos vendo aí o Confia, que foi lançado recentemente, a própria MP, né, agora colocada do Congresso, a 1160, no seu artigo 2º, diz que a Receita Federal poderá disponibilizar métodos preventivos para a autorregularização de obrigações principais acessórias relativas aos seus tributos, estabelecer programas de conformidade para prevenir conflitos e assegurar o diálogo e compreensão de divergências. Olha, é uma iniciativa perfeita. De que maneira vai ser construído isso, né? Recentemente, eu escrevi um artigo para uma revista, acho que não sei se é da PGFN, eu até tenho que checar, mas a coordenadora Daniele Nascimento, que é procuradora da Fazenda, doutora Annelise, criou e fez um livro bem bacana sobre isso, e eu sugeri neste artigo que pudesse criar um comitê, né, de diálogo e mediação tributária, não de arbitragem, tá? Mediação, né? Buscando ali representações diferenciadas de uma forma a identificar, por exemplo, processos que estejam no CARF em tramitação e que possam ser refletidos. Olha, aqui essa decisão já está mais pacificada para a Fazenda, vamos buscar levantar essas demandas e apurar aqui uma negociação mais célere, né, no sentido já até da própria transação ou de outros métodos que possam surgir. Ou identificar processos de risco, separá-los e começar, por exemplo, dentro de uma câmara técnica desse comitê de diálogo tributário, um formato, né, de entendimento para evitar, por exemplo, números de autuações maiores ou maciças, tanto em questão de valores e também de quantidade, mas que possa criar um comitê representando ali possíveis interessados, OAB, contribuintes, Fazenda Nacional, Receita Federal, né, inovando, talvez colocando o Conselho de Contabilidade, colocando o próprio Congresso, para que se tiver que buscar uma solução, medida mais célere, por meio de uma lei
que seja e possa ser implementado, colocando também pessoas da academia. Então, ciência e diálogo, encaminhamento aqui, eu acredito que seria muito mais salutar para o processo construtivo, de um processo administrativo fiscal mais seguro, mais célere, mais transparente, porque os conselheiros, os julgadores, eles passam pelo órgão, todos têm ali, como bem disseste, doutor Andrés, conhecimentos e uma qualidade de excelência, são professores, mestres, doutores, e que contribuem muito, né, nesse impacto. Mas você foi indicado pelas confederações, você vai votar a favor do contribuinte. Olha, a realidade do processo muitas vezes não me permite votar a favor do contribuinte. Porque se eu afastar a norma, eu posso sofrer, e aí nós estamos falando da legalidade, eu posso sofrer uma representação no Comitê de Ética e perder meu mandato. Então, essa história de que não está sendo aplicado as decisões pacificadas, né, em matéria tributária do Poder Judiciário no CARF, ela tem aí um pouco de ressalvas, né? E temos talvez que ter um pouquinho de cautela, porque se tiver isso, tem que se identificar, tem que ser comunicado ao próprio Comitê de Ética do CARF, né? Olha, está sendo afastado norma aqui, entendeu? Se há essa suspeita, é importante que nós identificamos isso, seja por um erro, seja por um dolo, tem que ser verificado, tem que ser provocado o órgão, né, para que nós possamos identificar essas questões de risco. Então, as normas hoje existentes do próprio CARF já prevêem essas situações de riscos. Agora, é claro, quando você tem uma decisão em que o contribuinte está lá, por exemplo, estava sendo o próprio STF no processo da trava dos 30% da pessoa jurídica, fez a ressalva de que quando for aplicado, né, a situações em repercussão geral, né, daquela situação para pessoas jurídicas não baixadas, não seria o caso de aplicação daquela decisão. Não sei se fosse o caso da aplicação, mas nós não estamos tratando da pessoa jurídica baixada, inapta, estamos tratando da pessoa jurídica ativa. E aí vem o conselheiro, faz os distinguish, cita a decisão do STF, promove aquela análise e depuração legítima, e aí pode estar sendo acusado de não aplicar a decisão do STF. Faz parte do jogo ganhar e perder dentro do processo democrático estabelecido pela Constituição. Então, nos conforta saber que podemos ter um espaço de diálogo, de aberto, para essas questões, porque eu entendo, e aí dando uma opinião pessoal, que mexer na estrutura do CARF para melhorar, eu acho que tem que ser fortalecido esse ambiente, sabe? Identificar riscos, diminuir o número de litígios, uma Câmara de Conciliação, um comitê, pode ser criado na esfera do âmbito da Receita Federal, ou até do próprio órgão, mas pela experiência que nós participamos e atuamos, eu entendo que o fortalecimento desse órgão ele se faz necessário para a democracia brasileira, para a participação, inclusive, dos litígios, prevenção desses litígios, participação da sociedade como um todo, e legitimar essas decisões, porque na minha formação de advogado, indicado pelos contribuintes, eu, como volto a dizer ali, quando chegar, você vai votar, o processo não me permite. Eu tenho uma outra visão, muitas vezes, do outro lado, como a formação do conselheiro da Fazenda, que tem uma outra visão. Então, nós chegamos a um debate rico, produtivo, de trocas de ideias, de argumentações, e muitas vezes eu sou convencido pelo fazendário, e ele diz, não, olha só, isso aqui, o contribuinte teve todas as oportunidades de ser, é verdade, esse contribuinte tem que manter a atuação. E outras vezes a gente entra num debate, mas olha, esse contribuinte não teve a oportunidade de apresentar determinada prova, vamos baixar em diligência? Não, aquele teve, olha só, vamos ver o número da página do processo, na linha A, lá ele
esqueceu de intimar o outro contribuinte. Ah, é verdade, olha aqui, não tinha visto. Acontece isso várias vezes. Esse debate, no meu entender, acho que ele é super saudável quando ele é técnico, né? Agora, quando cai para uma narrativa muito política, eu já não é mais comigo, é com outros atores, e a gente deixa para que o Congresso e o governo federal possam fazer a melhor escolha. Acreditamos fielmente nas instituições. Entendo que dizer que o CARF tem que terminar seria o mesmo que dizer que o STF teria que terminar. Então, eu encerro a minha fala aqui, pedindo escusas pelo acréscimo do tempo, mas eu esqueci de falar uma situação. Só para fechar com chave de ouro aqui, o CNJ, né, no diagnóstico do contencioso tributário, levantou em 2021 que decisões pelo poder de decisões judiciais de primeira instância modificaram 48,2% das decisões administrativas e confirmou 51,8%. Esses 48, nós não podemos saber se eram alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, já que não é dado ao tribunal avaliar essas questões, né? Mas percebe-se que quando há e vai para o Poder Judiciário, há ali mais uma análise deste conflito entre contribuintes e fazenda. O que nos leva a crer que, obviamente, o tribunal ele faz ainda essa peneira que ele é proposta. Mas, para continuar e aumentar e diminuir, talvez, essas modificações dessas decisões, é importante instrumentalizar, dar ferramentas, tanto pela paridade, para que os conselheiros possam atuar de forma mais equitativa nas suas ferramentas, quanto também para a Fazenda, né, ter ali a proteção do crédito público e o interesse público. Obrigado, acho que era isso. Desculpe o alongar aqui, que eu me empolgo com o tema. Obrigada, doutor Wesley. Achei muito interessante uma parte da sua fala logo no início, de fazer essa vinculação, né, do voto de qualidade com o princípio democrático, né, até introduzindo isso na medida em que um conselheiro, quando tem um voto de qualidade, ele acaba tendo 2 votos, né, um voto em duplicidade, mas também queria trazer o assunto de volta da MP, do ICMS na base de crédito, do PIS e COFINS, na medida em que ela foi editada ali num momento muito próximo que a gente vinha de manifestações da Receita de forma favorável, no sentido de que o ICMS deveria sim compor essa base de crédito do PIS e COFINS. Passo a palavra para Ana Paula Lui, para introduzir esses 2 temas, e fica à vontade, Ana. Muito obrigada, Sara. É uma honra, né, realmente estar aqui com vocês. É uma honra e uma felicidade para mim ver essas 2 jovens advogadas brilhantes, né, intermediando aqui de forma tão inteligente o painel e os debates. Doutora Annelise, um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente. Eu conheço e admiro muito o trabalho da Procuradoria no CARF e na Câmara Superior, tanto na pessoa do Dr. Moisés quanto na pessoa do Dr. Rodrigo. Wesley também, um prazer estar aqui com você, conhecedora que sou também do excelente trabalho que os conselheiros fazem no CARF, conselheiros dos contribuintes, conselheiros do fisco, cada um ali com o seu entendimento, cada um com o seu conhecimento, sempre ali buscando o melhor resultado e o melhor julgamento. E o meu amigo Tiago ali de dia a dia do CARF, também é um prazer aqui muito grande estar com vocês. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma apresentação para vocês, porque eu, com a ajuda de um advogado colega que trabalha comigo, o Ernesto, nós preparamos aqui um PPT e eu acho que isso ficará interessante, porque assim talvez a gente tenha uma linha ordenada aqui dos fatos e uma linha ordenada dos temas, que talvez ali nos ajude ali nos debates. Então eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo e que dê tudo certo aqui a projeção. Todos estão vendo? Estamos vendo, Ana. Tá bom. Então, começando pela primeira MP, pela MP aqui 1160, que vai tratar aqui
do voto de qualidade. Como a doutora Annelise mencionou, o doutor Wesley já falou, nós temos ali o voto de qualidade instituído no artigo 25 do decreto 70.235, que realmente é o nosso decreto aí, nosso decreto pilar aqui para o contencioso administrativo federal. Ana, eu acho que a apresentação não está passando pra gente. A gente está na primeira página ainda, na capa. Sara, eu vou seguindo. Nem que Eu posso reproduzir aqui. Por Se favor, você quiser tem tirar, aí? tenho sim. Por favor. Então, paro de compartilhar aqui. Isso, pode parar, já vou compartilhar aqui. Todos estão vendo? Não? Eu estou vendo aqui, Sara. Sim, Sara. E tá passando? Está passando. Pode seguir, por favor. Ixi, acho que não tá passando. Não, mas se não, tudo bem, não tem problema. A gente tira a apresentação. Era só para realmente termos aqui uma linha do tempo. Acho que agora foi, né? Isso. Então, falando do artigo 25, de novo, né, que já estava previsto ali no nosso decreto 70.235. Pode passar para a próxima, Sara, para não tomar muito tempo. E aí nós temos, né, a primeira discussão ali, né, do fim do voto de qualidade, quando a gente começa ali com a publicação da MP 889 de 2019, a MP ali do contribuinte legal. Na conversão da SMP, no processo legislativo de conversão da SMP, nós vamos ter ali a inclusão do artigo 19E, a Lei 10.522 de 2002, que justamente vem disciplinar, né, o fato aqui de que o voto de qualidade aplica-se de forma favorável ao contribuinte. Então, a partir deste momento, a gente tem uma mudança bastante drástica no cenário ali do contencioso administrativo federal, onde a gente tinha até então o voto de qualidade sempre a favor ali do fisco, né? E a partir deste momento, com a publicação aqui da 13.988, algumas ADIs foram impetradas. Foram impetradas 3 ADIs, né? E o Supremo já pôde analisar, já pôde discutir os argumentos, e nós temos hoje aqui uma maioria formada ali pelos ministros, né? No sentido de que foi válida a extinção do voto de qualidade, tal como previsto ali pelo artigo 19E. Mas o julgamento não terminou, nós tivemos aqui um pedido de vistas, né, do ministro Nunes Marques, em abril de 2021. A situação já estava, né, tumultuada, já estava confusa, e aí nós tivemos aqui no começo desse ano a publicação da MP 160 de 2023. E a MP aqui, como também já foi mencionado aqui, tanto pela doutora Annelise como pelo doutor Wesley, acabou revogando justamente o artigo 19E ali da Lei 10.522. E aqui um ponto que talvez eu gostaria de trazer aqui na minha fala como um dos mais importantes é a questão justamente de se observar a legalidade dessa MP, de se observar a possibilidade, né, dessa MP trazer aqui uma norma processual, uma norma que deve ser aplicada aqui à matéria processual, à matéria do contencioso administrativo federal. E justamente por conta disso, os contribuintes se insurgiram aqui contra a publicação da MP, trazendo argumentos e argumentos relevantes, argumentos jurídicos com diversos fundamentos, né? E talvez o mais forte deles ali seja justamente que a medida provisória não poderia tratar de uma matéria processual, né? Tendo em vista que o próprio STF já decidiu em algumas situações, justamente porque a medida ela é provisória. E para regular, né, ali o nosso contencioso, para regular
para que a gente tenha a segurança jurídica necessária no contencioso administrativo e tanto também no contencioso judicial, a gente não pode ter um ato regulado por uma medida que ainda vai ser validada pelo Congresso, né? Então, esse era o principal argumento que os contribuintes trouxeram nas discussões judiciais. Um segundo argumento também que é conhecido dos senhores é a questão da relevância e da urgência. Talvez um argumento mais batido, mais corriqueiro, né, mas que não deixa de ser relevante, porque efetivamente a gente precisa usar ali a medida provisória para questões excepcionais, questões de relevância e urgência, né? Um outro ponto também que surge aqui na discussão, para a reflexão dos senhores, é que justamente a regra dos recursos, né, a regra para o julgamento dos recursos, é aquela regra definida quando proferida a decisão recorrida. Então, se a decisão recorrida, né, que vai ser desafiada pelo recurso, foi proferida ali em sede de legislação anterior, com base no artigo 19e, esse deve ser o regramento do julgamento, né, do recurso. E, por último, aqui, um dos outros argumentos trazidos, que separei aqui para os senhores, é a questão, justamente, que já foi mencionado aqui pela Sara, na introdução, a questão da regularidade do voto de qualidade, né? E aqui nós temos justamente aquela questão do princípio democrático, né? Onde cada cabeça teria um voto. E quando a gente tem um voto de qualidade, o presidente, que é um representante do fisco, ele acaba votando 2 vezes, né? Então, nós temos uma situação em que o julgamento ele termina empatado, né? Não houve ali uma maioria formada por aqueles conselheiros que estavam naquele dia no julgamento, o julgamento é empatado e o voto ali de desempate é dado ali pelo presidente representante do fisco. Então, um dos argumentos trazidos, como eu mencionei aos senhores, é justamente a questão aqui da afronta a esse princípio democrático e também um pouco do que a doutora Annelise mencionou, a questão do artigo 112 do Código Tributário Nacional, o indúbio pró-contribuinte. Como eu já mencionei, eu respeito e admiro muito o trabalho da Procuradoria no CARF, na Câmara Superior, mas aqui o que eu traria aos senhores é que justamente nós estamos revisitando um ato de lançamento administrativo, né? E o contribuinte, realmente, ele tem que ter esse direito de, se houve a dúvida naquele lançamento, em se manter aquele lançamento, essa dúvida tem que ser favorável ao contribuinte, porque, veja, não foi formado um consenso, não foi formada uma maioria, né, contrária ali ao contribuinte no órgão administrativo que está revisitando aquele lançamento. Então, em linhas gerais, isso que eu gostaria de trazer aqui para os senhores, depois para a nossa discussão com relação ao voto de qualidade. Agora, no que diz respeito à MP 159 de 2023, nós tivemos ali uma alteração aos dispositivos da Lei 10.637 e 10.833, no sentido justamente de se impedir a inclusão, né, do valor do ICMS no crédito apurado de PIS e COFINS quando da aquisição dos bens, né, com aqui vigência a partir de 1º de maio de 2023. E aqui o que eu trago também para a nossa reflexão, para a nossa discussão. Se nós olharmos o artigo 3º ali da 10.637, da 10.833, o artigo 3º ainda trata como base de cálculo para a apuração do crédito, né, do PIS e da COFINS, o valor do bem adquirido, o valor do bem na aquisição. E o valor do bem na aquisição inclui o ICMS. O ICMS, então, quando a gente tem a entrada do bem, quando a gente tem a aquisição do bem, né, a tributação ali pelo ICMS, ele faz parte aqui do valor do bem adquirido. E aí, comentando um pouquinho quais eram as regras que existiam antes aqui
né, desta alteração. Nós tínhamos a própria instrução normativa da Receita Federal, a instrução normativa 2121 de 2022, que de forma clara ali no artigo 171 dizia que no cálculo do crédito podem ser incluídos ali o ICMS na venda pelo fornecedor. E também, para a nossa reflexão, existe aqui 2 pareceres, né? SEI, o 14483 de 2021 e o 12943 de 2021, que vão também nessa linha da possibilidade de se incluir o ICMS no crédito de PIS e COFINS. O primeiro parecer, ele vai mencionar que não é possível, né, apenas com base no acórdão do STF, justamente dizer que o crédito, que o ICMS não compõe ali o crédito para fins de PIS e COFINS, porque essa questão não chegou a ser analisada pelo tribunal. E, da mesma forma, o parecer 12943 vai dizer que não houve, né, alteração à referência legal relacionada à tomada de créditos de PIS e COFINS, que leva em consideração, como eu mencionei aos senhores, o valor despendido na aquisição de bens e serviços. Então, estando compreendido neste valor o ICMS. Então, com isso, eu termino aqui a minha apresentação, mas especialmente com relação a essa questão do ICMS, o que acaba acontecendo e que a gente nota e que é complexo no nosso sistema tributário é justamente essa insegurança jurídica, é justamente esse vai e volta a que o contribuinte está sujeito, né? Nós tivemos ali uma decisão do STF que, a princípio, não tratou da formação do crédito do PIS e da COFINS. Nós temos o artigo 3º ali da 10637 e da 10833, que fala que a base de cálculo ali para a apuração do crédito é o valor do bem. Temos a manifestação da Receita ali com base na instrução normativa, a manifestação da Procuradoria também com base ali nesses pareceres, e o contribuinte agora é surpreendido com uma MP que acaba alterando aqui esse entendimento. Então, senhores, isso era o que eu queria trazer como uma forma expositiva para preparar aqui os nossos debates, e eu fico à disposição dos senhores. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Ana, muito obrigada pela apresentação. Achei muito interessante essa perspectiva e o panorama que a apresentação trouxe com relação às mudanças, principalmente com relação ao voto de qualidade, né? E, inevitavelmente, uma das maiores repercussões que a gente teve a respeito desse tema foi a questão da insegurança jurídica, e até fazendo um gancho com a fala do Dr. Wesley sobre a necessidade de diálogo entre o contribuinte e a fazenda, eu acredito que estamos num momento de construção, né? Junto com todas essas mudanças também vem a oportunidade de construir um futuro tributário do nosso país. Então, e inclusive a importância desse painel, né, para justamente discutirmos, ouvirmos os lados e as diferentes perspectivas dessa discussão, mas realmente a questão da insegurança jurídica é um ponto que nos chama a atenção. E ouvir o debate justamente para nos dar um norte, né, de como seguir, de como conduzir esse momento de construção pelo qual a gente está passando. Então, para encerrar a primeira parte do nosso painel, a parte expositiva, gostaria de passar a palavra para o Dr. Tiago Conde. Boa tarde a todos e todas. Eu quero aqui agradecer o convite e destacar aqui a minha honra, a minha satisfação pessoal em participar desse evento tão importante, que é o primeiro congresso do Grupo sobre Política Tributária, um grupo absolutamente ativo e que discute questões importantes no dia a dia. Então, agradeço aqui especialmente ao Dr. Alberto, Dr. Thomas, bem como as nossas moderadoras, brilhantes advogadas aí, as doutoras Sara e Manuela. Quero cumprimentar todos os presentes da mesa aqui virtual, na pessoa da doutora Anelise, nossa procuradora-geral, e quero, acerca da doutora Anelise, destacar que a iniciativa da doutora Anelise de ter
estar visitando, pelo que eu estou acompanhando aí, diversas entidades como Conselho Federal da OAB, estive com a doutora Annelise na OAB do DF, é uma atitude absolutamente assim louvável e que nós da advocacia agradecemos muito, doutora, porque esse diálogo ou essa busca de diálogo é absolutamente essencial. Eu aproveito para elogiar aí, é lógico que Vossa Excelência não trabalha sozinha, então tem uma equipe gigante, brilhante também, então elogiar toda a sua equipe, assim, eu não vou elogiar na pessoa de uma pessoa, que é a doutora Lana, mas estendendo os cumprimentos a todos, assim, doutora Lana, que eu também tenho muita admiração, mas esse é um fruto de um esforço conjunto da Procuradoria, então, assim, parabéns por essa tentativa, assim, no meio dessa avalanche, Vossa Excelência ainda arruma tempo para, vou visitar a OAB do DF, vou visitar o Conselho Federal, vou visitar, então, assim, muito obrigado mesmo, doutora Annelise, e eu quero, então, assim, Ana, doutor Wesley, Sara, doutora Manuela, que quem eu vejo sempre ali no nosso dia a dia, é uma honra estar aqui com vocês, e já foi muito falado, então eu vou trazer para um outro ponto, às vezes. No ano passado, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, juntamente com o presidente do STF e CNJ à época, o ministro Fux, criaram aquela comissão presidida de forma brilhante pela ministra Regina Helena Costa, que após 180 dias apresentou 8 projetos de lei para modernizar ou reduzir a litigiosidade no país, evitando a criação do litígio através de autorregularização, de processos de conformidade, ampliação do Instituto da Consulta. E essa comissão, formada aí por diversos juristas, foi uma comissão que teve um grande trabalho, inclusive para identificar quais eram os gargalos da litigiosidade no nosso país. E eu tenho uma convicção, meus amigos e doutora Annelise, o judiciário, ele não dá conta das demandas tributárias. Juízes são pessoas extremamente trabalhadoras, competentes, super capacitadas, mas eles acabam lidando com diversas matérias. E a matéria tributária a senhora tem aí grandes tributaristas, assim, a senhora falou do doutor Moisés, falaram aqui de tantos outros, assim, é o detalhe do detalhe. Então, assim, eu vejo, se for lucros, vai o procurador A, se for matéria de PLR, vai a doutora Raquel. Isso é otimizar, isso é inteligência do sistema. É lógico, para que eu vou colocar uma outra pessoa em PLR, sendo que a doutora Raquel conhece absolutamente tudo do sistema, ela conhece a jurisprudência do tribunal. Então, acho que os juízes, acho que eles não contam, porque ele tem que lidar uma hora com uma ambulância, de repente ele vai olhar um processo de ágio, de repente vai um para de lucros, aí volta para uma pessoa que está precisando de uma UTI. Ou seja, acho que o ponto fundamental que essa comissão de grandes juristas identificou para a redução da macrolitigância fiscal era fortalecimento do processo administrativo. Infelizmente, vejo que algumas das medidas tomadas no governo logo no início do ano, eles não buscou, pelo menos na minha visão, com todo respeito, fortalecer o processo administrativo, mas na verdade acabou enfraquecendo. Por quê? E ao enfraquecê-lo, as pessoas irão direto no Poder Judiciário, porque para que eu tenho uma instância, uma corte de passagem? As medidas propostas pelo governo, na verdade, enfraquecem ou tendem a enfraquecer quando, nesses relatórios da comissão apresentados nesses projetos de lei, a ideia tinha que ser outra. Fortalecimento do processo administrativo para deixar o judiciário como uma última via, uma última alternativa de todo contribuinte. E aí passa para um ponto. Quando você tira, por exemplo, o acesso ao CARF, criando uma segunda instância na DRJ, com sustentação moral de advogados gravadas, no meu sentir, é um grande retrocesso. Por quê?
O duplo grau, por exemplo, é um grande problema. Não que o duplo grau aqui seja um direito fundamental, não é, todos nós sabemos que não é. Mas o duplo grau, na verdade, ele concretiza um direito fundamental, que é o devido processo legal. Pergunto aos senhores, pode haver um retrocesso no devido processo legal? Acredito que não. Um outro ponto, será que as DRJs conseguirão seguir o entendimento do CARF? Não é o que eu vejo diariamente na minha atuação. Às vezes eu vejo decisões do CARF reiteradas de diversas turmas e a DRJ tira outro entendimento. Medidas como essa são, no meu sentir, negativas porque podem ter um aumento expressivo de litigiosidade. Essa lei, agora essa MP 1160, que vai limitar a alçada do CARF, é um grande problema no meu sentir. Isso porque a MP ela adota expressamente o parâmetro da dispensa de remessa necessária do 496 do CPC, mas em raciocínio inverso. Porque no caso do CPC, dispensa-se a remessa necessária em favor da União. Aqui está se limitando o direito de recorrer do contribuinte. Em termos de logística, inclusive, pode-se criticar se essa remessa, ainda que na exposição de motivos faça sentido. Além disso, o argumento da redução do contencioso e da duração do processo não parece justificar a supressão do direito de recorrer. Pode diminuir o contencioso administrativo, mas vai aumentar o contencioso judicial. E a medida inteira está sendo colocada como uma medida para arrecadar com preocupação fiscal. Mas isso não é a via adequada para a MP. Talvez, se nós vamos transformar o CARF em um tribunal de precedentes. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou absolutamente apaixonado pelo CARF, estava lá hoje com a Sara até pouco antes da nossa exposição, mas a ideia é transformar o CARF numa corte que só julga causas de alta complexidade. Só que eu pergunto para vocês, como nós vamos fazer isso com um filtro de valor e não de matéria? E aí nós vamos transformar o CARF em um tribunal que só julga casos milionários ou um tribunal que julga matérias relevantes? Ou seja, a questão da relevância, da urgência, foi um ponto que a doutora Ana já tratou, que eu passo a látere, mas eventual limitação inconstitucional do direito de recorrer ao CARF já foi, inclusive, julgada em súmula vinculante 21, consolidada em súmula vinculante 21, mas com relação àquela questão da exigência dos depósitos. Mas, ao fim e ao cabo, eu estou falando aqui em uma supressão do direito de recorrer, constituindo-se, assim, em nítida violação do princípio da proporcionalidade. É proporcional a vedação ampla a esse patamar de 1.000 salários mínimos? O CARF vai virar um tribunal de ricos, como colocado em alguns artigos aí. É importante destacar que já há emendas protocoladas, por exemplo, do deputado Hercílio, para rever essa questão do piso, mas essas questões de devido processo legal, de direito de recurso, de não transformar um tribunal em tribunal de grande valor, mas sim em tribunal de grandes causas, de causas complexas. Eu fico absolutamente impressionado, assim, nós já tivemos, Ana, acho que todos nós aqui já presenciou discussões que ficaram a manhã inteira numa Câmara Superior e iam boa parte da tarde, e ali nenhum julgador, eu nunca vi nenhum julgador do CARF virar e falar assim, não, estamos cansados, vamos deixar esse caso assim para amanhã, a não ser quando era tarde, e aí eles ficavam preocupados, não com eles, para você ver assim,
a noção do que eles estão fazendo do público, de todos aqueles que estão ali. Mas eles ficavam preocupados assim, nós já estamos cansados. E esse caso merece uma reflexão profunda. Então, o que eu trago para reflexão aqui será que nós teremos, muitos foi falado de voto de qualidade, é um ponto que eu, então, deixo para eventual discussão, mas será que esse tipo de demanda não vai dificultar o acesso ao tribunal administrativo? Vai contra a questão da modernização? A doutora Annelise tem aí uma pessoa, o doutor João, o doutor Manuel, que defendem uma demanda enorme do diálogo também através desses programas. E aí, assim, será que isso não aumentaria a litigiosidade no judiciário de forma extraordinária? E mais, olhando só pelo lado do contribuinte. Lógico que nós gostamos da fase administrativa, eu não tenho garantia. Agora, tudo no judiciário demora anos. O CARF ele consegue, dentro de 6 meses após a distribuição, eu sei que é norma regimental, mas antes não mudava muito, já ter o início de um julgamento. Destaco, pode haver um grande retrocesso, caso eu tenha, e um grande retrocesso mesmo, porque, na verdade, eu estou trabalhando com um direito fundamental, que é o devido processo legal, de um tribunal que é respeitado por todos que ali militam e que defende com muito rigor e muita técnica a legalidade. Lógico que problemas de inconstitucionalidade serão tratados no judiciário, mas ali ele defende a legalidade da formação do crédito tributário. Tribunal, para mim, um dos mais importantes do país. Então, feito essas premissas aqui, eu agradeço efusivamente a oportunidade, destacando aqui, mais uma vez, como a Ana já destacou, assim, o trabalho gentil que a Procuradoria tem feito nos últimos tempos junto ao CARF e que veio dar um reflexo maior. Assim, muitas vezes a gente pede para o cliente até nem recorrer, porque não adianta, a gente só vai aumentar a litigiosidade. E é quando a gente vê pessoas do outro lado que também fazem esse tipo de situação, nos dá muito orgulho de sermos, assim, advogados e estarmos buscando junto com a sua bandeira, sim, o bem da justiça. Então, assim, muito obrigado, Sara, Manuela, pela oportunidade, agradeço a todas e todos aqui hoje presentes, parabéns pelo evento mais uma vez. Obrigada, doutor Tiago. É muito importante esse tema também dos 1.000 salários. Gostaria até de fazer um comentário. Tem até um contraponto, né, de debate que está acontecendo em relação ao tema, na medida em que a gente tem um relatório que fala, olha, o CARF ele reverte as decisões em 40%, de forma favorável ao contribuinte, mas a gente também tem uma medida que limita o acesso do contribuinte ao CARF. Então, acho esse ponto bastante interessante para a gente discutir, porque acho que tem uma certa contradição nessas duas falas, enfim, nesses 2 pontos. Também queria trazer para o debate outro assunto aqui que eu acho importante a gente trazer, que é a democracia frente à paridade do CARF. Se um órgão ou um julgamento composto por representantes exclusivamente do fisco, ele atende os preceitos da democracia. E se a gente consegue seguir desta maneira, pensando com esse olhar dos preceitos da democracia. Para iniciar a segunda etapa, passo a palavra para o doutor Wesley Rocha. A pergunta parece simples, mas ela requer muita reflexão, né, doutor Tiago? Seria interessante a doutora Annelise, se pudesse ter ficado, para poder também dar a opinião dela. Eu acho que é um exercício. O que acontece, do meu ponto de vista, manter o órgão é essencial, do meu ponto de vista, para manter o órgão nesse formato que está, deixando a paridade um pouquinho de lado, mas ele tem que ser mantido, assim, manter esse órgão. Eu acho que ele atende aos princípios democráticos do Estado de Direito atual, tá? No meu ponto de vista.
Agora, a participação e a paridade, ela complementa isso, reforça, do meu ponto de vista, essa legitimidade dessas decisões, porque, como eu tinha dito na minha fala inicial, proporciona que representação de contribuintes discutam, né, a formação do crédito tributário ou essa revisão do ato administrativo. Então, assim, manter a paridade, ela, no meu ponto de vista, aumenta os princípios e os valores democráticos, né, instituídos na Constituição de 88. Qual é a preocupação, e que eu entendi a preocupação do Dr. Tiago Conde? É que essas alterações possam restringir a que somente grandes contribuintes possam ter acesso nessa ampla instrumentalização do processo democrático. Então, essa preocupação, do meu ponto de vista, ela é legítima e também atende ao que a Constituição, né, traz para a equidade entre os contribuintes. Ora, pois, por que nesse formato somente uma parcela vai ter acesso? Eu entendo que para resolver a quantidade, número de processos, lá atrás se teve soluções interessantes, lá em 2016, 17, 18, né, que o órgão, inclusive, ganhou ISO 9001 nas suas administrações e resoluções internas dos procedimentos, e que trouxe, por exemplo, o doutor Tiago vai lembrar aqui, que tinha 70 anos no estoque se não entrasse mais recurso no CARF para ser julgado. Após essa implementação, baixou para 6 anos. Não foram alguns remédios, foram meio amargos, alguns remédios, o recurso repetitivo, por exemplo, foi implementado, teria que se discutir, de repente, as formas desse recurso repetitivo. Então, ok, né, vai se debater os instrumentos. Agora, para preservar, finalizando a minha resposta, ainda mais esse formato, somos o único país que tem isso, ou um dos únicos. Ora, pois, por que não podemos ser um pioneiro nesse formato e melhorar essas decisões, né, e trazer para o diálogo sugestões que possam manter essa paridade? Porque, ao final, eu acabo, o que é proporcionado ao contribuinte e ao governo e à sociedade é um processo amplamente democrático, como nós falamos em todas as apresentações, e que não deveria acabar-se nesse formato, do meu ponto de vista, que oportuniza sustentação oral, que oportuniza entrega de memoriais, despachar com conselheiros, né? Então, com julgadores. Essa medida, eu acho que ela centraliza, isso é importante também, centraliza em Brasília esse tribunal que congrega, e aí, o país todo, né, os contribuintes podem, de alguma maneira, chegar a um determinado local para discutir o direito posto, né, a sua autuação, não é lá aqui, porque hoje, na sede em primeira instância, quando se distribui, pode cair em delegacias regionais diferentes, né, para poder ser julgado, e num formato preventivo, por exemplo, vamos colocar em determinada região para que se tenha mais preservação das decisões, e ao mesmo tempo, agora vai para a segunda etapa, centraliza lá, o contribuinte vai discutir naquele ambiente em Brasília. Geograficamente, por exemplo, é importante, no meu ponto de vista, manter isso aqui em Brasília, por uma série de questões da ampla defesa contraditória. Tá? Se nós formos pegar aqui e for lembrando ainda mais as estruturas, os instrumentos de defesa, e nós vamos, talvez, levantar coisas que nem lembrávamos, como essa, né, para poder proporcionar a defesa do contribuinte. Então, sim, acredito que hoje o formato com a paridade atende plenamente a
processo democrático. E, né, eu vou deixar para o doutor Tiago responder, se ele acredita que deixar só conselheiro da Fazenda faria jus a essa balança e contrabalança. Porque, como foi citado aqui, né, eu acho que é importante reforçar isso. A minha formação é da advocacia. Eu não vim, isso é importantíssimo dizer, eu fui indicado pela Confederação Nacional do Comércio. Até então, a minha relação com os contribuintes do comércio era zero. Aliás, era altíssimo o consumo. Eu ia lá, consumia, compro, né, como qualquer pessoa, qualquer cidadão. Mas eu não vim pela CNC indicado dos quadros da CNC, e a grande maioria não é essa. Entendeu? Então, assim, quando dizem, botou lá o conselheiro do contribuinte, e depois ele vai sair para um grande escritório, né? Sabemos das grandes representatividades, como eu tive a oportunidade de conversar ontem com o secretário e o ministro, né? A maioria, quem é que vai votar contra e depois ele quer que está sempre num grande escritório? Olha, não dá 10% que está grande escritório dos conselheiros, hoje fazendo um diagnóstico desses conselheiros que estão atuando, porque depois eles têm que trabalhar, em algum lugar eles vão ter que trabalhar. Que bom que consiga encaixe em algum grande escritório, porque a qualidade de grande escritório a gente sabe que é alta, né, doutor? Vocês conhecem melhor que eu aqui. Então, mas nem por isso, essa defesa aqui feita, por exemplo, de grandes escritórios, na medida das questões de menores valores, estão sendo deixadas de lado para ser debatido no processo, o que enobrece ainda mais a atuação do Dr. Tiago Conde, por exemplo, que atua aí pela OAB, enfim. Então, essas são questões que às vezes não são expostas de certa maneira, mas que devem ser colocadas. Os conselheiros saem e vão, na maioria, trabalhar em médio porte, escritório, pequeno, vão botar seu escritório, vez que o outro está só na academia. Então, temos que tirar um pouquinho dessa pecha, assim, sabe? Bom, gostaríamos agora de abrir para o debate, caso o doutor Tiago tenha comentários, doutora Ana Paula, fiquem à vontade. Eu até tenho um comentário, Ana, acerca dessa questão da paridade. Eu acho que a paridade ela não é recomendável, ela é essencial. Qualquer tribunal no nosso país tem paridade. Mas como assim? O STJ tem lá advogados, tem lá pessoas do Ministério Público, o próprio STF é uma corte plural, tribunais regionais federais levam a mesma regra como base, e trata-se de uma regra constitucional. Eu não falo aqui que um tribunal composto 100% por julgadores eleitos ou indicados pelo fisco vá ser tendencioso. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a oxigenação que o doutor Wesley dá acerca de determinado ponto é fundamental. Muitas vezes, nós, advogados, as confederações com os contadores lá, são fundamentais para a compreensão e a complexidade do sistema. Eu acho que qualquer tribunal que não seja plural é absolutamente inconstitucional. Não adianta a gente estar aqui falando só para advogados, um tema que já é com repercussão geral julgada, favorável a advogados. Então, assim, nós precisamos ter pluralidade de ideias, de debate, para que a partir daquelas discussões, novas ideias possam existir. Então, eu acho que essa pluralidade, essa necessária participação de diversos atores, ela é fundamental e, inclusive, é requisito, no meu sentir, constitucional. Eu concordo, Tiago, Wesley, né, com o que vocês falam. Na verdade, eu não tenho dúvida, né, que um tribunal paritário como o CARF
ele atende à Constituição à medida que protege ali o devido processo legal e a ampla defesa no contencioso administrativo, né? Nós temos ali o contencioso administrativo efetivamente protegido pelo texto constitucional. Então, da forma como nós temos o CARF hoje, eu não tenho dúvidas, novamente, que se atende ali ao preceito constitucional. O que eu acho que precisa, talvez, é uma certa atenção quando a gente escuta algumas reportagens, e até o doutor Wesley chamou bem a atenção a isso, porque eu sou do contribuinte, eu vou votar com o contribuinte, porque eu sou do fisco, eu vou votar com o fisco. E a gente que está lá, a gente que milita, a gente nota que não é isso que acontece, né? Então, realmente, se cumpre ali a paridade de forma que cada um julga de acordo com a sua convicção, com o seu convencimento, com o seu entendimento, e como também o Dr. Wesley apontou, às vezes um conselheiro do fisco acaba convencendo o Dr. Wesley, e outras vezes o Dr. Wesley acaba convencendo um conselheiro do fisco. Isso que é o bonito, isso que é o rico no nosso conselho, né? É esse debate, como você disse, né, Thiago? Nós estamos ali, os contadores estão ali, né? Essas sessões públicas do CARF. Então, esse debate, isso é muito enriquecedor. Então, o que eu acho que realmente precisa é que os conselheiros, nesse trabalho excelente que eles realizam, que eles tenham a tranquilidade de votar de acordo com a convicção deles, de votar de acordo com o entendimento jurídico deles, né? E aí, com isso, a questão até do próprio voto de qualidade acaba ficando secundária, né? Porque a gente, né, não teremos ali julgamentos pró-fisco e pró-contribuintes em caixinhas, né? Então, nós sabemos ali do trabalho bem feito, do trabalho que é feito, o trabalho bem feito. Então, eu defendo bastante essa paridade no CARF, e defendo bastante também essa independência dos conselheiros, o fato de que eles podem atuar, de novo, né, de acordo com o seu próprio entendimento, com as suas convicções. Então, eu acho que isso é a beleza aqui do nosso Tribunal Administrativo. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Um comentário final? Se não tiverem comentários, agradeço a presença de todo mundo que acompanhou a gente pelo YouTube. Muito obrigado, Ana Paula, Wesley, Thiago, Manu. Foi muito bom conversar com vocês nessa tarde e um ótimo restante de dia para todo mundo. Muito obrigada, Boa pessoal. tarde.